Olá, Taubaté, que bom ter você aqui conectado na nossa programação. Você confere comigo, a partir de agora, os destaques da edição de hoje do Mix da TV. Tem as notícias que agitam Taubaté e a nossa região no Mix de Notícias. São José dos Campos e Taubaté registram queda de até 12% no número de nascimentos. Este é apenas um dos destaques de hoje. Também temos o quadro Voltando ao Papo. Vamos rever as entrevistas que fizemos aqui no Mix da TV. E hoje tem o nosso quadro Mix Sustentável. Vamos falar sobre o desperdício de alimentos no Brasil. Tudo isso junto com os nossos shorts, que são os melhores recortes da nossa programação. Hoje é segunda-feira, 9 de junho de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais uma semana e começando mais uma edição do Mix da TV, o programa que traz os melhores shorts da nossa grade da programação, tudo junto e misturado. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha a gente pelo canal aberto 4.2, canal fechado pela Claro TV número 4 e também pelas redes sociais YouTube e Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. E hoje, no nosso quadro Voltando ao Papo, vamos rever a entrevista com a professora e cirurgiã dentista Irene Serafim, que conversou com a gente sobre a profissão de dentista. Vamos rever? Solta o play! Dia 3 de outubro é o Dia Mundial do Dentista e nós aqui do Mix da TV vamos fazer essa justa homenagem ao profissional que devolve às pessoas o conforto e a alegria de sorrir. Ser dentista é ser um artista que mostra ao mundo que cada sorriso carrega uma história de superação. E quem está aqui em nossos estúdios para conversar sobre essa profissão tão importante é a professora Irene Serafim, que é da Unital, cirurgiã dentista. Irene, muito obrigado por sua presença e já começo parabenizando por esta data tão importante. Muito obrigada a vocês pelo convite e sim, é uma data muito importante para nós cirurgiões dentistas. A gente sempre fala aqui no nosso programa, Irene, sobre a importância da profissão, né? Então vamos começar pelo processo de formação, né? Como que é esse processo para se tornar dentista? Então, primeiro nós entramos na graduação, né? Dentro da graduação tem várias especialidades. Aí o aluno ele se encontra ali com esse diverso mundo, esse contato direto com essas diversas especialidades e a partir dali, se formando, nós temos outras especialidades no caminho desses profissionais, que são diversas, desde a área mais clínica geral mesmo, como tratamento em dentística, que é tratar cárie, cuidar dos dentes, como hoje também na parte da beleza, na harmonização facial. Quais são as disciplinas, as matérias, assim, de um modo geral que os alunos aprendem, que é uma base para todos os profissionais? Então, a dentística, que é a parte mais da cárie, cuidar de cárie, endodontia, que é fazer canal, cirurgias, aí as cirurgias englobam desde as cirurgias periodontais até as cirurgias maiores, como extrações de siso, terceiros molares. Eles também atuam dentro da área da ortodontia, então eles têm uma área prévia da ortodontia, que é tratamento da infância, a ortopedia, tem contato também com a periodontia, com também a parte de cirurgia de próteses oculares. Então essa área é uma área que muito poucos se explora dentro da odontologia, mas é uma área extremamente importante. E também temos outras áreas, hoje entrando também na graduação, mas com um enfoque mais teórico, que seria a implantodontia. Então implante também eles têm o contato e a clínica geral como um todo. Hoje, qual que é a relevância do profissional dentista quando a gente fala do nosso contexto brasileiro? O brasileiro em si está preocupado com a sua saúde bucal, procura o profissional ou esse número está instável, vem diminuindo a cada ano? Então, infelizmente, dentro da odontologia houve uma queda de procura, principalmente para a parte clínica, né? Ao contrário, o oposto, a parte estética subiu grandemente. Então, os dentistas hoje estão buscando cada vez mais a estética, esquecendo um pouquinho da área básica da odontologia, que é extremamente importante. Então, a gente acredita que daqui a um tempo vai voltar novamente essa busca pela área básica, como fazer canal, raspagem, limpeza dentária, extrações dentárias e a parte de cariologia também. Quais são as doenças mais comuns relacionadas à questão da boca? Eu acredito que hoje, atualmente, a gente teve um controle muito grande da parte de cáries, mas a periodontia, a parte da limpeza, ainda é algo que
é muito presente no dia a dia clínico dos consultórios. A cárie também teve uma diminuição muito grande com a presença do flúor no dia a dia, das orientações também dos profissionais, mas a parte da periodontia ainda é muito presente e das maloclusões, tanto dentárias como alterações ósseas também. Vou aproveitar o gancho aqui da sua resposta, é até um mito ou talvez uma verdade sobre a área, né? A questão do flúor na água. Realmente existe essa concentração, é adequada e ela protege os dentes? Sim, ela protege. Nós temos que lembrar que nós somos um grupo seleto aqui. Então, se nós pensarmos em saúde pública, na população mais simples e mais pobre, que não tem condições de comprar uma escova, comprar uma pasta dentária e fazer um acompanhamento por um profissional da área de odontologia, para eles isso é extremamente importante. Nós conseguimos evitar a presença de cáries em um grande número da população e isso faz com que a gente melhore cada vez mais o nosso serviço na saúde pública geral. Então, o flúor ainda é algo importante na odontologia para o controle geral e saúde geral bucal dos nossos pacientes, principalmente das pessoas mais carentes. A gente está conversando aqui neste 3 de outubro de 2024, hoje a gente está comemorando o Dia Mundial do Dentista e aqui no Brasil essa data também acontece no mês de outubro, é no dia 25 de outubro também esse Dia Nacional de Comemoração sobre esse profissional. A gente está conversando com a professora Irene Serafim, que é cirurgiã dentista, esclarecendo algumas dúvidas e alguns mitos aqui na hora do papo. Professora, a gente também pode falar que existem algumas recomendações que são inerentes a todos nós, né? Como pacientes. Então, quais são os hábitos mais saudáveis em relação à escovação, ao fio, ao antisséptico bucal? Eu acredito que a escovação é o mais importante. Mesmo que você não tenha condições de ter uma pasta de dente em casa, a escovação é o mais importante. Ela vai eliminar todo o foco de resto de alimento do nosso meio bucal e qualquer tipo de bactéria que esteja presente. A pasta de dente nos ajuda a fazer essa higienização de maneira mais adequada, manter um meio mais antisséptico. Então, e o antisséptico bucal, que seria o enxaguante bucal, também tem esse propósito. O fio dental é muito importante. O local onde a escova dental não chega, o fio dental chega. Então, ele tem o mesmo papel da escova dental, de grande importância, e acaba sendo deixado de lado. E por isso que nós acabamos tendo bastante cárie ainda, cáries que a gente chama de contato, que é bem aonde deveríamos passar o fio dental e acaba não passando. Então, eu acredito da importância da higienização no mínimo 3 vezes por semana, 3 vezes ao dia, utilizando a escova e o fio dental. Enxaguatório bucal, antes de dormir, seria um mínimo ideal. A gente também tem uma outra questão relacionada à saúde bucal, professora, que é a questão do dente do juízo, que todo mundo fala, o dente do siso, né? Quais orientações você pode passar e esclarecer também esse mito? O dente do siso, se ele está bem posicionado, não tem por que extraí-lo. O grande problema é que nós, na maioria da população, nós não temos espaço para a erupção desse dente. São 4 dentes? São 4 dentes. E não tendo espaço para a erupção desses dentes, acaba tendo acúmulo, você não consegue higienizar. Pode ter acúmulo de restos de alimento ali e dá o que a gente chama de pericoronarite, que é uma inflamação em volta desse dente, mantendo um foco de infecção constante naquela região, e isso é muito ruim. Além disso, ele pode tocar o dente vizinho, que seria o segundo molar, né? E tocando, se houver esse contato direto, pode haver uma reabsorção desse dente, levando a um prejuízo também do dente que o siso está ancorado. Então é algo importante a fazer essa avaliação e ver se existe ou não. E se ele estiver impactado, que é essa condição, apoiado no dente, ou se ele estiver com foco de infecção ou com dificuldade de higienização, é necessário que seja removido. E mesmo que ele não tenha, tem pacientes que formam o fato dele não erupcionar, mesmo não estando em contato com o dente vizinho, não tendo foco de infecção direto, o dente ele é envolto por um saco embrionário, que a gente fala. E caso esse dente não seja removido, em algumas pessoas pode desenvolver um cisto dentígero. E isso também é algo que pode levar danos para o paciente, por isso da importância da extração quando ele não tiver condições de erupcionar na posição correta. Essa questão do dente do siso tem a ver com a genética nossa, assim, enquanto brasileiro? É uma coisa mais cultural nossa ou é uma coisa que é mundial? Não, eu acredito que seja mundial, mas a questão da falta de espaço está muito pela questão crânio-facial. Característica facial, e isso é genético. Então, no Brasil, nós temos várias raças aqui, né? Mas em alguns pontos do mundo, nós temos raças puras. E aí, nessas condições, se eu tenho uma mandíbula pequena, é óbvio que eu não vou ter espaço para o terceiro molar, né? E o fato também de nós não nos alimentarmos com alimentos
mais duros, utilizarmos mais alimentos molinhos, cozidos, a gente não tem o desgaste entre os dentes natural, que deveria ser natural. Isso faz com que também não sobre espaço para esse terceiro molar, que seria o dente do siso. Então, são duas características, a questão da alimentação e o não desgaste interproximal dos dentes e também a questão esquelética, né, que é a característica craniofacial do paciente. A gente falou de questões do dia a dia, né, de hábitos de higiene, e uma questão que está muito em alta, principalmente com as redes sociais, é a questão do clareamento, né? O que é mito, o que é verdade, quais dicas que a senhora poderia deixar? O grande mito é falar que o clareamento é laser. Não existe clareamento a laser. O clareamento é feito por um produto e esse produto pode ser realizado no consultório com uma dosagem maior do que utilizado em casa, com o caseiro. O laser ele pode auxiliar principalmente no processo da sensibilização do produto. Então, diminuir a sensibilidade enquanto você está realizando o procedimento. E não em acelerar o processo e também em realizar de maneira diferente, como se eu estivesse fazendo só em casa. Então, fazer o caseiro ou fazer no consultório com o laser, ambos vão ter eficácia, se você utilizar o produto adequado. A questão maior é que no consultório você consegue controlar o extravasamento do produto e com o laser você consegue controlar a sensibilização do dente. Então, fazendo com a ajuda de um profissional, tendo esse acompanhamento, é algo que é saudável e benéfico. Exatamente. Isso é o grande problema, por exemplo, fora do país, né? Nos Estados Unidos você consegue comprar numa farmácia. Então, e isso pode gerar danos na estrutura dentária permanente e até mesmo na gengiva em volta, queimar, se não souber colocar a dosagem correta e a quantidade correta na hora que vai fazer o clareamento. Irene, quem não tem dente, usa prótese, dentadura, quais os cuidados que deve ter? Às vezes acaba até abolindo algumas práticas, né? Não deveria. Isso que eu ia até, na hora que você começou a fazer a pergunta, quando você coloca uma prótese total, que é uma dentadura, ela também vai acumular tártaro. Talvez você não vai ter cárie, porque você não tem estrutura dentária ali, mas tártaro vai parar. Então tem que fazer a higienização da mesma forma, procurar o dentista da mesma forma que você procuraria se você tivesse todos os dentes da boca. Tem que manter o meio bucal adequado e saudável. E manter uma prótese total ali, você pode manter não só tártaro, mas pode manter o meio quentinho ali na mucosa e o paciente passar a vir a ter, por exemplo, candidíase, que é uma alteração fúngica. Então, não procurar o dentista e não fazer os controles regulares também, mesmo utilizando uma dentadura, vai fazer com que esse paciente possa vir a desenvolver não apenas a problemas periodontais, na verdade não periodontais, mas acúmulo de tártaro na prótese, mas também problemas fúngicos como a candidíase, que é algo extremamente comum em pacientes que utilizam prótese total, que é a dentadura. Nós estamos conversando com a professora Irene Serafim, que atua há pelo menos 25 anos na área de pós relacionada à odontologia. Professora, quais são os mitos, assim, as lendas urbanas que a gente costuma ouvir? Existem várias. Hoje em dia está até na moda. Infelizmente, a rede social tem esse lado trazendo essa questão do flúor, é uma questão, de utilizar carvão, né, para limpar a dente. Por favor, não utilizem. Vocês podem desgastar o esmalte, que é algo que não tem como reconstruir, devolver, né? Então também é algo que não deve. Bicarbonato também? De jeito nenhum bicarbonato, pela mesma condição do carvão, né? Porque ele desgasta a superfície do esmalte, pode deixar o dente mais sensibilizado e mais susceptível a cárie e outros problemas. E também uma outra questão muito comum é falar que o siso apinha os dentes, né, que vai causar um apinhamento dentário. Ele não tem a capacitação de empurrar todos os dentes para frente e causar um apinhamento. Ele pode gerar uma interferência dentária e a consequência disso ser um apinhamento. Talvez isso seja os mitos mais comuns. Preciso empurrar dente, falar que você vai limpar dente, clarear dente com bicarbonato ou com pasta de dente com carvão. E também essa questão do flúor. O flúor ele tem a dosagem adequada na água, então a gente não tem que se preocupar com isso. E o flúor que o dentista utiliza no consultório também tem a dosagem adequada. Não é nada aumentado, que a gente vai utilizar numa grande quantidade. E caso isso aconteça de maneira inadequada, vai gerar uma fluorose, mas não um outro dano como todo mundo muitos profissionais vêm falando na televisão e principalmente em redes sociais. Outubro, Dia Mundial do Dentista, hoje a gente está comemorando, 25, Dia Nacional do Dentista aqui no nosso país. Qual que é a mensagem final que a senhora gostaria de deixar assim, para o nosso telespectador? É aquela dica de ouro, assim, ó. Mais importante, eu sou professora, né, e sou pesquisadora. Busque ciência. Likes e rede social não diz
qualidade do profissional, nenhum profissional na área de saúde. E o grande problema tem sido isso. Então, se você quer procurar um profissional de qualidade, busque o currículo Lattes dele, busque saber referências sobre ele, com outras pessoas, outros pacientes. E dentro da odontologia, busque sempre profissionais capacitados dentro da área. Tem muita gente que diz que faz tudo, então nós temos especialidades apropriadas, nós temos o CRO, então pode entrar no Conselho Regional de Odontologia, que vocês vão buscar dentro da sua região quem são os profissionais habilitados para executar aquela determinada especialidade, né? Para evitar riscos como na harmonização facial, que tem acontecido bastante, evitar riscos também com cirurgias de terceiro molar, que também tem acontecido bastante, que seria do siso. Então, para evitar esses riscos, então eu acho que a minha dica maior é procurar profissionais capacitados, especializados, e o melhor meio não é na rede social, e sim pode olhar no Conselho Regional de Odontologia do seu estado. Professora Ene, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, parabéns pelo seu dia e estenda também aos seus companheiros de trabalho e aos seus alunos. Muito obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade de apresentar essa área que é de grande importância dentro da saúde. Então, a gente acaba sendo esquecido um pouquinho no dia a dia como profissionais de saúde. E nós somos profissionais de saúde, né? Não só focados na estética, mas na saúde geral do paciente. Esperamos então que essas dicas tenham sido válidas para você, nosso telespectador, nossa telespectadora, e tenha gostado do nosso papo. Mais uma vez, agradecemos a doutora Irene Serafim pela sua presença e por todos os esclarecimentos à nossa população. Se você quiser rever essas e outras entrevistas do Mix da TV, é só acessar a nossa playlist no canal youtube.com/TVC Taubaté. O Mix vai fazer uma rápida pausa, mas na sequência tem destaque importante. Vamos ver a agenda dos eventos da próxima semana aqui no Legislativo. Fique conectado com a nossa programação, eu volto já já, não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta segunda-feira, 9 de junho, aqui na programação da TV Câmara. Mais uma vez, agradecemos a sua companhia aqui conosco, na nossa programação, e a sua presença pode se transformar numa participação direta, sugerindo assuntos e pautas para os nossos programas, enviando perguntas, elogios e críticas. Além disso, pode acompanhar a gente nas redes sociais. Quer saber como você faz tudo isso? Vamos aqui para o nosso telão, que tem os principais canais para você participar da nossa programação. Através do nosso e-mail tvcâmaratete@gmail.com, você manda sua crítica, dúvida, sugestão de pauta. Assiste ao vivo a nossa programação no facebook.com/TVC Taubaté e também no youtube.com/TVC Taubaté. No canal do YouTube tem playlists completas de todos os programas aqui da casa e você pode rever o conteúdo que acabou de ser exibido em até 12 horas. Agora, se o seu jeito de se comunicar com a gente é texto, áudio ou vídeo, o melhor canal é o WhatsApp e você faz isso através do DDD 12 e o número 3625-9525. No Instagram e no TikTok, o nosso perfil de conexão é através do @Câmara Taubaté. Portanto, você conferiu aqui no nosso telão todos os principais canais para você participar aqui do Mix da TV e da nossa TV Câmara. E agora chegou a hora de você ficar muito bem informado aqui no Mix da TV. Está começando o nosso primeiro giro com os acontecimentos e notícias de Taubaté e região. Está no ar o Mix de Notícias. Vamos para o destaque aqui no nosso telão. São José dos Campos e Taubaté registram queda de até 12% no número de nascimentos. Cidades mais populosas da região do Vale do Paraíba, São José dos Campos e Taubaté, vem registrando queda no número de nascimentos ano após ano. A Associação dos Registradores de Pessoas Naturais aqui do estado levantou dados que mostram que a diminuição de registros acontece pelo menos desde 2021. Fatores como questões financeiras e mudanças no papel da mulher na sociedade explicam este novo cenário. Aqui em Taubaté, a diminuição nos últimos 4 anos é de 12%, 3.728 nascimentos em 2021 para 3.274 no ano passado.
A cidade teve uma pequena alta de 2022 para 2023, mas o número voltou a cair em 2024. Até o fim de maio deste ano, Taubaté registrou 1.358 novos nascimentos. A queda de nascimentos nas duas principais cidades aqui do Vale segue uma tendência nacional. Um dos motivos dessa tendência é uma mudança no comportamento das mulheres em relação ao que acontecia anos atrás. Entre os motivos está que boa parte das mulheres tem uma vida muito mais dinâmica para dar preferência à profissão. A maioria delas prefere se estabelecer na carreira antes de ter filhos para evitar conciliar o momento de crescimento profissional com os cuidados com os filhos. Também passaram a ter um acesso mais fácil à informação, então as pessoas conhecem mais métodos contraceptivos, o que obviamente diminui os nascimentos. O aumento do custo de vida também é outro fator que impacta diretamente nesses números. As informações completas você pode acessar no portal G1 Vale do Paraíba. E agora vamos com mais um destaque aqui do nosso Legislativo, aqui no nosso telão. Câmara promove audiência pública para discutir projetos da CCR. A Câmara irá realizar uma audiência pública no dia 13 de junho, a partir das 9 horas da manhã, para discutir projetos da concessionária da rodovia Presidente Dutra. O objetivo desta audiência é promover a participação cidadã e discutir os projetos que impactam diretamente a comunidade. Além da presença dos parlamentares, foram convidados representantes de órgãos públicos e autoridades das secretarias municipais relacionadas ao tema da audiência, essa questão de mobilidade e infraestrutura. A audiência é aberta à participação de todos os interessados, incluindo moradores e representantes de entidades. A CCR é responsável pela gestão e manutenção da rodovia Dutra, que passa por Taubaté. A audiência pública é uma oportunidade para que a população discuta e opine sobre os projetos que afetam diretamente o cotidiano da cidade. Relembrando então, a audiência acontece na sexta-feira agora, dia 13, a partir das 9 horas da manhã. A sua presença é fundamental para garantir que as necessidades e preocupações da comunidade sejam ouvidas e consideradas. Não perca essa oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de Taubaté. Lembrando que você acompanha aqui na nossa programação ao vivo a audiência ainda nesta semana. E assim encerramos o nosso primeiro giro do Mix de Notícias. Chegou a hora do nosso primeiro short desta nova semana. O Fora da Caixa, você já sabe, é a nossa revista quinzenal de variedades aqui da TV, sempre com assunto para fazer você sair da sua zona de conforto. E no trecho que separamos do nosso programa especial sobre crianças esportistas, nós aprendemos mais sobre skate com a Duda Rico. Vale a pena rever esse trecho. Vamos ver? Agora eu vou conversar com a Duda Rico, que tem apenas 7 anos, é uma das promessas do skate aqui na cidade. Oi Duda, tudo bem contigo? Sim. Como é que começou a sua paixão pelo skate? A minha amiga da minha antiga escola começou a andar de skate e eu quis tentar. Eu continuei, até hoje ela saiu do esporte. Você via ela andando de skate, então você se apaixonou pela modalidade, mas antes disso você assistia pela TV, via pela internet, por exemplo? Sim, assistia. E aí você está treinando há mais ou menos 2 anos, né? Conta pra gente como é a sua rotina de treinos. Eu treino quase todo dia. Eu treino segunda, terça, sexta, sábado e domingo. Ou seja, é uma rotina de atleta mesmo, né? Sim. E você já está competindo, você já saiu de Taubaté, foi para algumas competições, torneios, conta pra gente. Sim, eu já saí lá em São Paulo, lá no School Skate Park, eu fiquei em primeiro lugar lá. Você compete em qual categoria, só pra gente saber? Infantil. Infantil? E você conquistou o primeiro lugar, né? Sim. Quem são suas referências no skate, Duda? Pro street eu gosto bastante da Raíssa Leal. Mas para minha modalidade eu gosto bastante da Raika. A gente que só vê o skate assim, a gente não conhece. Qual que é a diferença do street pro parque? Conta pro nosso telespectador. O street, ele tem mais... Ele tem... É como se fosse na rua, assim, no dia a dia? Sim. Ou seja, ele tem rampa, tem Sim. escada. Rampa, corrimão, escada.
Mas o bowl, ele é uma piscina. Essa pista que a gente está aqui no Jardim das Nações é uma piscinona, né? Sim. Aí como é que é chamada essa modalidade? É o bowl. Bowl. O parque. O parque, né? Sim. E onde você projeta estar futuramente? Por exemplo, tem muitas meninas da sua idade que vão para as Olimpíadas muito cedo, né? Quando já são adolescentes. Você pensa em futuramente para as Olimpíadas, por exemplo? Sim. Penso quase todo dia. E qual que é o seu sonho, assim? É chegar numa Olimpíada pelo parque, pelo street? Meu sonho é chegar em uma Olimpíada pelo parque mesmo. E para quem está assistindo o nosso programa agora, seja um menino ou uma menina, que dica que você dá para começar no esporte? Assim, por onde tem que começar? O que tem que ter de acessório? É difícil ter um skate? Conta pra gente aí. O que precisa ter? Você tá com um capacete, por exemplo, tá com uma cotoveleira? Você precisa de todos os equipamentos. E quais são esses equipamentos? A bundeira, o capacete, o enxinguard que eu não tô usando agora, a cotoveleira e a joelheira. E o skate, ele é personalizado para cada atleta? Você tem um skate específico para você? Muda de peso, de tamanho? Sim, o meu é 8, pode ter 8,5, 8,25. Quem que é o seu treinador? O Cipriano. E qual foi a última manobra que ele te ensinou? O transfer, que é você passar de uma pista para outra. E é difícil? Nem tanto. Duda, como que é conciliar, né? Estudar, ter um esporte, você consegue fazer isso muito bem? Sim, eu saio da escola, eu já vou me arrumando para os treinos. E aí você sempre chega empolgada nos treinos? Sim. Se tiver uma prova na escola e tiver um treino, o que você prioriza? A prova. Por quê? Porque eu não posso ficar burra. Lembrando, né, assim como a Duda, que é uma atleta jovem, quando você estiver num esporte também é importante você conciliar tanto os estudos quanto os esportes, mas dar preferência aos estudos porque ele é a base e garante o seu futuro. E agora a Duda Rico, de apenas 7 anos, preparou uma série de manobras para a gente acompanhar aqui direto de Taubaté. Duda, o que você preparou? O que a gente vai ver a seguir? Eu vou mandar fake variar o blend to fake, 50 de back, olho de front. Então vamos lá, vamos acompanhar então essa pequena jovem talento aqui do esporte de Taubaté. Arrasou, hein, Duda? Parabéns, viu? Obrigada. Mandou super bem. Você já é uma atleta de skate e projeta aí para as Olimpíadas e tá muito feliz do que você tá fazendo, certo? Sim. Então eu quero que você deixe uma mensagem agora para as crianças de Taubaté. O esporte é muito bom. Eu adoro fazer, por exemplo, você pode jogar bola, andar de skate, qualquer coisa. Mas no esporte, em qualquer esporte que você achar melhor, você tem que estar feliz para você fazer ele. Quero desejar bastante sucesso para você, um futuro brilhante, não só nos estudos, mas também nos esportes. E um dia que você estiver nas Olimpíadas aí, ou qualquer outro campeonato, quiser participar aqui da nossa programação, entre em contato com a gente que a gente vai estar à disposição para você, tá? Então tá bom. Aproveita agora, então, manda um beijo e um abraço para todas as crianças de Taubaté. Um beijo, um abraço para todas as crianças de Taubaté, se dediquem ao esporte.
Se você quiser rever alguns dos episódios da temporada 2024 ou 2025, você já sabe, é só acessar nossa playlist no YouTube, youtube.com/TVC Taubaté. É só você procurar o programa Fora da Caixa, tem 2 temporadas completas para você assistir. A seguir aqui no Mix, Câmara abre inscrições para concurso Educador Taubateano 2025. Os detalhes eu te conto a seguir, não sai daí que o Mix volta já já. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Mix da TV desta segunda-feira, dia 9 de junho de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E está na hora de você continuar muito bem informado com tudo que acontece aqui na nossa região. Está começando o nosso segundo giro do Mix de Notícias. Tem destaque sobre a nossa história. Vamos acompanhar aqui no nosso telão a manchete. Expedição de Taubaté marca início do projeto de revitalização do antigo caminho do Ouro Paulista. Na última segunda-feira, dia 2, Taubaté foi ponto de partida para um importante marco na valorização do patrimônio histórico e turístico da região, o antigo caminho do Ouro Paulista. A Prefeitura, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Educação e o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, recepcionaram os secretários e diretores municipais de turismo, presidentes dos conselhos municipais de cidades vizinhas como Lagoinha, Cunha e Tremembé, além de representantes do Legislativo Estadual. O objetivo da visita foi realizar a primeira viagem de reconhecimento dos trechos mapeados do antigo caminho do Ouro Paulista. A iniciativa uniu esforços entre municípios e lideranças regionais para identificar os atuais atrativos, pontos de apoio, acessos e outras potencialidades turísticas e culturais dos caminhos que há séculos foram percorridos pelos antigos bandeirantes e tropeiros que contribuíram para a formação e desenvolvimento econômico do Vale e também da região da Serra do Mar. O projeto de lei número 94 de 2023, que reconhece o antigo caminho do Ouro Paulista, foi aprovado pela ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em uma sessão extraordinária que aconteceu na terça-feira do dia 27 de maio. A aprovação do projeto e a organização desta expedição são frutos de uma iniciativa coletiva que reuniu o poder público, instituições públicas e privadas, especialistas e a sociedade civil em torno da valorização da memória e da promoção do turismo histórico-cultural. Destacam-se especialmente as pesquisas pioneiras realizadas pela historiadora e servidora aposentada da Prefeitura de Taubaté, a senhora Lia Carolina Prado Alves Mariotto, e pelo servidor público e guia de turismo de Taubaté, o Silésio Tomé. Ao longo de vários anos, ambos se dedicaram intensamente à coleta e análise de documentos históricos, realização de entrevistas, visitas a campo e expedições, permitindo a reconstrução precisa dos caminhos percorridos pelos antigos bandeirantes em nossa região. De acordo com Regina Midori Fukashiro, diretora de turismo de Taubaté, abre aspas, a expectativa é que a partir desse reconhecimento o antigo caminho do Ouro Paulista se torne um novo atrativo turístico capaz de impulsionar a economia local, valorizar a cultura regional e fomentar práticas de turismo sustentável e responsável. Fecha aspas. Os próximos passos serão ditados pelos municípios em seus territórios até o anúncio oficial pelo governo do estado do reconhecimento do antigo caminho do Ouro Paulista. As informações aqui no nosso telão são do portal R3, importante iniciativa para esse reconhecimento histórico aqui de Taubaté e região. E para a gente encerrar o nosso mix de notícias desta segunda-feira, tem informação importante para os professores. Destaque está aqui no nosso telão. Câmara abre inscrições para o concurso Educador Taubateano de 2025. A Câmara de Taubaté recebe, olha só, entre o dia 1º e 30 de junho, as inscrições para o concurso Educador Taubateano. O objetivo é reconhecer o professor que se destacou na realização de experiência escolar em qualquer disciplina ou área do conhecimento na educação básica no ano passado, 2024. Podem ser inscritos trabalhos de escolas públicas ou particulares.
cada participante poderá apresentar um trabalho e os projetos desenvolvidos em grupo devem ser registrados em nome de um dos integrantes, mencionando os demais professores. A inscrição pode ser feita de duas formas: por meio de formulário na internet ou na Secretaria da Câmara, que fica na Avenida Professor Walter Dramaturgo, Avenida do Povo, número 208, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia, e também na parte da tarde, da 1 às 5 horas. Uma comissão julgadora nomeada pela Câmara é responsável pela seleção dos trabalhos. São avaliados a adequação didática e clareza sobre o que se queira ensinar, as aprendizagens alcançadas, a pertinência da temática em relação ao currículo escolar, o respeito à faixa etária dos alunos e o contexto. O trabalho vencedor será premiado com diploma e os demais classificados receberão menção honrosa. As condições de participação devem ser consultadas no Decreto Legislativo 253 de 2008 e outras informações podem ser obtidas no cerimonial da Câmara. O telefone é o 12-3625-9501 e também através do e-mail educadortaubateano@gmail.com. A cerimônia de premiação acontecerá em outubro. Essas informações aí são do site da Câmara Municipal de Taubaté. Assim encerramos o nosso Mix de Notícias. Acompanhe mais informações amanhã, terça-feira, no Boletim Câmara com Ana Laura, a partir das 9h30 da manhã e também na quarta-feira, na próxima edição do Mix. Este foi o nosso Mix de Notícias. E a gente segue aqui o nosso programa, porque segunda-feira, você já sabe, é o dia que a gente fala de sustentabilidade e tem mais uma edição desse quadro que traz assuntos relacionados ao meio ambiente. Está no ar o nosso quadro Mix Sustentável. O Brasil está entre os países que mais jogam comida fora, segundo dados da ONU, Organização das Nações Unidas. O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking global de desperdício, com 30% dos alimentos produzidos sendo descartados, o que equivale a 46 milhões de toneladas por ano, números alarmantes. De acordo com o IBGE, 64 milhões de brasileiros têm acesso restrito à alimentação e o desperdício gera uma perda de 61,3 bilhões de reais por ano. Segundo o Índice Global de Desperdício de Alimentos de 2024, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, quando um alimento é desperdiçado, os recursos, insumos e energia empregados em sua produção também são jogados fora. Ou seja, comida no lixo também significa dinheiro no lixo. Os alimentos mais desperdiçados no Brasil incluem frutas, hortaliças, tubérculos e laticínios. Reduzir esses índices é fundamental para o combate à fome, à miséria e à pobreza, além, claro, de melhorar a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. E aqui então vão algumas dicas para que você possa adotar na sua casa para reduzir o desperdício de alimentos. Faça uma lista de compras com base nas refeições que você planeja preparar durante a semana, evitando a compra de alimentos em excesso. Também é importante aumentar a frequência dessas compras, evitando a acumulação de alimentos que possam estragar antes mesmo de serem consumidos. Uma outra dica é substituir itens que você costuma comprar por aqueles que estão em promoção, desde que sejam adequados às suas necessidades. Na geladeira, coloque os alimentos mais antigos à frente e os alimentos mais novos na parte de trás, para que os alimentos mais antigos sejam consumidos primeiramente. Utilize as partes comestíveis dos alimentos, como talos, cascas e folhas. É uma forma de você aproveitar os alimentos de forma integral. E uma outra dica importante é preparar diferentes refeições utilizando as sobras dessas outras refeições, evitando ainda mais o desperdício. Mas não param por aqui as dicas, tem outras para você. Armazene os alimentos corretamente para que eles durem mais tempo, evitando o desperdício por estragos. Os restos de alimentos podem ser utilizados para fazer adubo, por exemplo. Isso a gente chama de um serviço ali de compostagem. Utilize itens que estariam próximos do vencimento ou que seriam descartados para criar novas receitas e, obviamente, evitar o desperdício. Espero que essas dicas tenham feito sentido aí na sua vida e você possa aplicá-las na prática. Na semana que vem, a gente volta aqui no Mix com outras dicas no nosso quadro Mix Sustentável.
chegou a hora do nosso último short desta segunda-feira. O Conexão Popular entrevista personalidades e especialistas sobre assuntos variados do nosso cotidiano. E nesse trecho que separamos do programa, a gente fala sobre golpes financeiros. A apresentadora Ana Laura Costa conversou sobre o que fazer caso você sofra um golpe. Vamos ver as dicas? Solta o play! Agora vamos falar um pouquinho do pós-golpe. Sou uma vítima, caí num golpe. O que eu tenho que fazer? Como que eu denuncio? Eu procuro a polícia? Até onde a polícia consegue ir? Eu preciso contratar um advogado, por exemplo? Olha, essa pergunta é muito importante porque, voltando um pouco também na utilização de celular, eu costumo dizer que o celular democratizou a possibilidade de todos nós sermos vítimas de um golpe, porque todo mundo tem um celular e grande parte dos golpes são aplicados por intermédio desta comunicação que se dá através do aparelho. Agora, uma vez por exemplo, ocorrido o golpe, é imprescindível que qualquer vítima faça o boletim de ocorrência. E ela pode fazer hoje, inclusive online. Ela pode fazer pela internet, na delegacia eletrônica, ou mesmo presencialmente. E por que é imprescindível? Porque se o crime ele está acontecendo, mas ele não está noticiado, nós não temos, enquanto Secretaria de Segurança Pública, a percepção de que ele está evoluindo ou não. E mais do que isso, todos os crimes que são noticiados, eles são investigados. Por mais que a vítima muitas vezes não saiba o resultado daquele processo criminal que foi oriundo de uma investigação, os criminosos estão sendo punidos. E essa punição, ela é muito importante para que outras vítimas não sofram o mesmo crime. Então, óbvio, né, que nós temos aí uma infinidade de possibilidades e os criminosos também espalhados pelo Brasil inteiro, porque a internet fez com que nós tivéssemos a diminuição dessas distâncias. Mas a gente investiga, mesmo que um golpista, que um criminoso esteja, por exemplo, na região norte ou sul do país, nós temos hoje ferramentas tecnológicas também que são utilizadas agora a nosso benefício para que a gente consiga responsabilizar o infrator. Agora, a vítima, quando procura a polícia, ela quer o ressarcimento do prejuízo dela também, né? Isso sempre é possível? Não, nem sempre é possível e também fico bastante feliz de poder externar isso aqui, porque geralmente quando a vítima nos procura, o que ela quer é exclusivamente o ressarcimento dos prejuízos causados. E esse ressarcimento, primeiro que não é a finalidade precípua da justiça criminal. Então a justiça criminal ela vai punir o infrator e, se possível for, reparar os danos que a vítima sofreu. Então, por exemplo, se você foi vítima de um furto e subtraíram o seu televisor, pode ser que nós consigamos recuperar esse televisor. Mas o dinheiro, né, o valor que geralmente está envolvido com os golpes financeiros, esse dinheiro ele flui. E o criminoso, sabendo disso, ele não vai ter nenhum bem registrado no seu nome, ele não vai ter uma conta bancária onde ele deposite esses valores, então ele vai pulverizar esses valores em nome de outras pessoas, os comumente chamados de laranja, e aí fica muito difícil o ressarcimento. É possível que a vítima consiga obter êxito nesse ressarcimento? Sim, mas daí não seria na justiça criminal, seria na justiça civil. E é impensável hoje você falar para uma vítima processar o criminoso. Né? Então, justamente por essa expectativa frustrada de muitas vítimas que nos procuram, é que nós estamos trabalhando com a prevenção. É para fazer com que a vítima não caia no golpe. Mas isso não quer dizer que, uma vez ocorrido o golpe, ele não precisa ser noticiado. Novamente, eu friso, é imprescindível que a gente tenha conhecimento de todos os golpes que estão acontecendo. E os idosos, eles são as maiores vítimas? Teve um levantamento que a gente teve acesso aqui, que somente nos 5 primeiros meses desse ano, indicou que havia 70% a mais de vítimas idosas com relação ao ano passado. Então, eles são realmente o principal alvo? Como eu havia mencionado, hoje nós temos uma democratização da possibilidade de ser vítima, né? Infelizmente. E os golpes, né? O artigo 171 do Código Penal, que é o famoso crime de estelionato, ele já está previsto desde 1940 na nossa legislação. Então vejam que não é o assunto de hoje. Porém, a utilização de meios tecnológicos pelos idosos, né? Essa possibilidade deles também acessarem esses meios tecnológicos que por vezes são utilizados por criminosos. E uma maior dificuldade, por vezes, encontrada por eles na utilização dessas ferramentas faz com que eles fiquem numa situação de maior vulnerabilidade. E também
pensando nos idosos, né? Hoje nós estamos percorrendo instituições aqui no município de Taubaté, os CRAS, também para levar essa informação ao idoso. E o que eu venho dizendo cotidianamente para todos aqueles que eu tenho contato é que se no momento em que ele está fazendo uma transação financeira, ele tiver alguma dúvida, por favor, né? Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo aqui pela TV Câmara, procure uma informação. Procure uma pessoa que você acredite que tenha mais capacidade. Então, não se valha daquele impulso de obter uma vantagem, né, de ter um negócio bom. Então, por favor, procure a informação e se você não encontrar um familiar, um amigo que possa lhe fornecer essa informação, por favor, se dirija à delegacia que nós estaremos ali aptos a atendê-lo. Atualmente, o Conexão Popular vai ao ar todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, aqui na TV Câmara Taubaté, com a apresentação de Miguel Carter. Chegamos ao final de mais um Mix da TV nesta segunda-feira e no programa de hoje você acompanhou aqui com a gente que São José dos Campos e Taubaté registraram queda de até 12% no número de nascimentos e a Câmara de Taubaté abriu inscrições para o concurso Educador Taubateano de 2025. No quadro Voltando ao Papo, nós revimos a entrevista com a doutora Irene Serafim, falando um pouquinho mais sobre a profissão de dentista. E no quadro Mix Sustentável, agora há pouco, a gente falou sobre o desperdício de alimentos no Brasil. E ainda acompanhamos os shorts do Fora da Caixa sobre crianças esportistas e um short do Conexão Popular sobre golpes financeiros. Amanhã, aqui na nossa programação, terça-feira, você acompanha a sessão ordinária de número 19, ao vivo, a partir das 2 horas da tarde. Mas antes, 1h15, também ao vivo, tem o programa Em Discussão. Miguel Carter traz os convidados para discutir a ordem do dia da sessão ordinária. O Mix da TV volta na quarta-feira e você verá o quadro Lê na Prática. Vamos falar das causas de isenção do IPTU aqui em Taubaté. Continue conectado com a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até quarta-feira.